Oi, gente, vamos aí a mais um vídeo de hoje, gente. O vídeo de hoje é bate-papo no sábado, tá, gente? Então eu tô aproveitando o dia de hoje para gravar minis vídeos e eu vou encerrar hoje com este, né? Então eu vou usar o CC Cream Nude da Natura Una, tá, gente? Minha cor é castanha 22, tá? É esse que eu vou usar hoje. E aí quero bater um papo com vocês, gente. Gente, hoje é segunda-feira, tá? Eu tô gravando na segunda-feira. E ontem eu fui para um culto de ação de graças, sabe? Sobre um grupo de oração, né? E foi um grupo de ação de graças. Gente, é muita bênção, né? E aí, quando a gente faz um pedido para Deus, é muito fácil você pedir oração. E é difícil você ir agradecer quando você recebe a bênção. Eu acho importante isso, sabe? Não só você o pedir, mas também você agradecer a Deus. Gente, eu vou pegar um espelhinho. Pega esse aqui, meu porquinho, tá? Então, você agradecer a Deus é muito importante, tá, gente? Na hora de pedir é fácil demais, né? Mas na hora de agradecer, vamos agradecer. Gente, eu vou vir aqui pro lado, porque eu quero conversar com vocês. E quero me olhar também no espelho. Pra ver o que é que eu tô fazendo. Aí, foi um culto maravilhoso, sabe? Aí o pastor ele deu uma pregaçãozinha, sabe? Gente, deixa eu só desabafar isso. No domingo, eu acho que toda igreja devia adotar o método de começar o culto às 5 horas da tarde. Gente, começou às 5 esse culto de agradecimento. Eu amei esse horário, porque 7 horas o culto acabou. Porque dia de domingo você tem que dormir mais cedo, você tem que arrumar as coisas, né? No meu caso, no meu filho, pra ir pra escola na segunda-feira, então eu tenho que deixar tudo arrumadinho, porque de manhã, gente, não funciona muito bem na minha cabeça não, sabe? Eu esqueço de colocar as coisas na bolsa, então eu arrumo a bolsa dele de noite. Então pra mim, foi maravilhoso esse horário, das 7 de acabar às 7 horas, eu tava em casa, porque é aqui pertinho, dá pra ir a pé. Dá pra ir a pé, mas não é tão perto não, né? A pé. Mas dá pra ir a pé. Então, gente, eu acho que as igrejas deveriam adotar esse horário, viu? Porque. Até porque o mundo hoje tá muito perigoso, né? Mas. Eu amei esse horário. Mas vamos falar aí, né? De uma coisa, gente, que eu fiquei assim. Nossa, o pastor tem razão, sabe? E aí eu disse, não, eu tenho que comentar isso no meu canal, porque as pessoas têm que entender isso. E aí eu fiquei assim, sabe? Querendo vir trazer isso pra vocês. Vocês viram que no começo tava bem claro, né? Olha agora, ó. Ela amarela bem e iguala bem ao meu tom de rosto, ó. Tá? Vai ter que balançar bastante ela. Aí, gente, eu acho que esse é o quebrado. Gente, eu tô detestando isso aqui porque quebrou. Aí sim, o pastor, gente, ele falou uma coisa que eu fiquei assim, bem pensativa mesmo, sabe? No que ele falou. Ele falou sobre a questão de... Às vezes a gente ora e Deus não atende o nosso pedido de oração, né? E a gente se entristece, né? E aí e ele disse assim, que a gente tem que em tudo dar graça, né? Ele tava falando que em tudo dar graça, né? Não só quando Deus atende as nossas orações, mas quando Deus também não atende, a gente também tem que dar graças. Essa moda tá pegando, né, gente? Pegou eu. Aí ele falando, né? Às vezes a gente não sabe porque Deus não nos cura, mas é porque a gente olha aqui de baixo. E aí ele disse assim, né? Daqui da terra a gente tem um olhar muito pequeno. E Deus está lá em cima, nosso Pai, né? E ele olha numa visão muito ampla, né? E às vezes através da nossa doença, ou através do nosso problema, do nosso sofrimento, seja o que for, às vezes a gente tá conseguindo conquistar outras pessoas, né? Porque quando a gente tá doente, a gente se apega mais a Deus, essa é a realidade. E quando a gente tá bom, a gente esquece, né? Então, ele tá falando sobre isso, sabe? Que às vezes Deus não cura a gente por certos motivos que só ele sabe e a gente tinha que aceitar.
E aí ele disse, às vezes não chegou a hora também. Porque quando chegar a hora também, porque a gente quer tudo pra agora. E não é como a gente quer, né? Como Deus quer. E aí ele falou, quando chegar a hora, Deus também vai trazer sua bênção, né? Não é porque você vai viver doente. Mas a gente tem que aceitar os princípios de Deus, né? Porque muita gente fala. Gente, nós somos seres humanos falhos, tá? Muita gente chega assim, ah Deus, até eu já fiz isso. A gente, mas foi de uma forma diferente, né? Que eu fiz. Mas sempre tem assim, por que eu, Deus, né? Mas por que o Senhor deixou com que o câncer me alcançasse, Deus? Por que o Senhor deixou que a depressão me alcançasse? Por que o Senhor deixou que essa doença chegasse perto de mim? A gente tende de murmurar, né? Muitas vezes a gente tende de murmurar, mas a gente não entende o porquê. Porque a gente, quando não é no amor, é pela dor que a gente aprende, sabe? Não, também não estou dizendo que Deus vai castigar você com isso e você tem que... Não. E às vezes não é um castigo, sabe? Deus está vendo algo maior para você lá na frente, sabe? Então, às vezes, eu tenho uma depressão. A depressão não, né? Eu sou esquizofrênica, né? E muita gente fala, né? E eu digo assim, ah, eu já aceitei, sabe? Eu vivo todo dia, peço a Deus todos os dias, né? Para que eu nunca venha ter uma crise mais, certo? Mas eu vivo todo dia bem, eu levanto, faço minhas coisinhas aqui de casa, venho gravar vídeos para vocês. Toda semana vou na minha psicóloga, uma vez no mês vou para o psiquiatra e vão me cuidando, tá? Mas eu não fico mais me perguntando o porquê Deus, por que Deus? E aí o pastor te falando assim, né, que em tudo dá graça e que às vezes através da doença a gente alcança mais pessoas. Gente, quando ele disse isso, eu fiquei, minha nossa. Depois que eu fiquei doente, eu consegui compreender mais as pessoas, sabe? Principalmente quando se trata de depressão, doenças psicológicas. Eu fiquei mais apta, não. Eu fiquei mais sensível a entender essas pessoas, porque agora, depois de ter passado por todo o processo que eu passei, hoje eu vejo que é real, não é uma doença imaginária, sabe? É real, é algo que a mente diz que você tá sem ar e você fica sem ar. Você chega aí para um pronto de socorro sem ar, sem ter nenhuma doença real, tudo vindo da mente. Então, hoje eu consigo ver isso claramente. E, engraçado, sabe, gente? Porque, assim, além de eu aceitar o que eu tenho, eu não escondo de ninguém. Então, as pessoas perguntam e eu falo, não, realmente eu passei por um processo. E aí eu vou, quem quer escutar minha história, eu conto. Tá? Tem aqui no canal também. E as pessoas começaram a ficar assim, nossa, mas eu comecei a alcançar pessoas através, infelizmente, né? Claro que ninguém quer ter uma doença. Mas através da minha doença, assim, eu comecei a alcançar pessoas, sabe? Eu comecei a entender e a alcançar pessoas, sabe? E falar, dar meu testemunho, né? Porque Deus, ele é uma pessoa que vem andando de lado assim comigo, coladinho comigo, sabe? E eu tenho trazido testemunho, tenho conversado com as pessoas, ó, tem mais fé, tem mais força, toma tua medicação, vai atrás, pra luta, porque é uma luta constante, tá, gente? Quem não sabe, quem não tem, acaba ficando sabendo por agora que é uma luta constante, é uma luta diária, você ter uma doença mental e você trabalhar com a sua mente. É uma luta diária, é uma doença diária, todos os dias, você tomar remédios e você tentar manter aquela sua cabeça estável. Então é algo diário. E eu tenho alcançado as pessoas através disso, sabe? E eu tenho o pastor falando nisso, né? Que em tudo dá graça e que a gente tem que se conformar, né? E não murmurar. E sim, né, pregar e lutar e ter força e fé. E aí ele falou, agora eu esqueci de um homem, um homem não, né, ai pastor não,
Ai, gente, sou tão ruim pra gravar o nome de um profeta que foi preso, e ele, na prisão, ele pregou e ele conseguiu ganhar almas, né? Então, se ele não tivesse sido preso, ele teria chegado lá dentro da prisão pra falar, dar o testemunho de Deus? Não. Então, ele foi preso, mas ele não se abalou com aquilo. Ele pregou para aqueles presidiários que estavam ali presos junto com eles, e ele conseguiu salvar pessoas, né? Conseguiu trazer pessoas para o lado de Deus, mesmo estando numa situação difícil, que foi ter ficado preso. Não sei se foi Saulo, se foi Paulo, não lembro agora. De cabeça, eu não lembro. Gente, sou muito ruim, muito ruim, muito ruim de cabeça. E aí eu fiquei assim, realmente refletindo sobre isso, sabe? Porque quando eu tava doente da vesícula, gente, eu tava dentro do banheiro e eu murmurei assim: ai meu Deus, o Senhor não tá me vendo. Que dor, que dor, que dor. Dói muito, tá, gente? É muita dor. Tem pessoas que desmaiam. Eu não cheguei ao ponto de desmaiar, não. Mas é muita, 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 muita dor, sabe? E eu cheguei a murmurar ali no banheiro, né? Eu tô usando essa B150 Fios Modern, é um blush cremoso, tá? E eu cheguei a murmurar, né, ali. E não tava na hora, gente, sabe? Tudo tem hora. E eu sofrendo, eu sofri, gente. Eu vomitei até a saliva que entra dentro da boca da gente. Só pra você ter noção. Mas quando chegou a hora, a minha hora, de Deus dizer assim: agora eu vou colocar um médico pra te operar e trazer tua cura, né? Tua cura não, porque quem tira a vesícula vive com uma... Assim, eu saí do regime, né? Eu passei bastante mal esses dias, porque eu saí daquele regime, comi um pouco mais de gordura, né? Mas aquela dor, eu não tenho mais aquela dor assim, insuportável, sabe, gente? E aí eu fiquei analisando, né? Que quando chegou a minha hora, Deus trabalhou tão maravilhosamente. Foi o médico, eu tava mais calma. Eu aceitei a cirurgia, porque até então eu queria tomar medicamento, né? E eu aceitei a cirurgia. E foi tudo assim, maravilhoso, sabe, gente? Assim, quando talvez que se Deus tivesse atendido a minha oração e ter né? Ai, caiu. E ter feito aquela cirurgia no momento que eu queria, talvez não tivesse dado tão certo, não teria sido com um médico tão bom que foi, não teria... Gente, olha, eu precisei de uma pessoa para me ajudar aqui em casa, apareceu uma pessoa para me ajudar aqui em casa, graças a Deus, né? Que é a tia do meu cunhado, uma pessoa maravilhosa, irmã Dida, sabe, que Deus olha muito por ela. Apareceu ela veio, gente, um amor de pessoa, cuidou de mim, me ajudou, meu marido também, minha irmã, minha mãe, né, meu pai, que já passou por esse processo, da minha família, muita gente passou por esse processo, meu pai e meus tios já passaram por esse processo. E, sabe, foi uma bênção, sabe, gente? Embora que a minha recuperação não foi fácil, eu passei mal na minha recuperação, mas foi muito assim, e com filho pequeno, né? Então, mas foi tudo uma bênção, graças a Deus. Tá aquele machineiro de um lado só. Deixa eu ver se começa a espumar pra sair. E aí, né, Deus fez tudo na hora certa, no momento certo, né? Agora eu murmurei, viu, gente, dentro do banheiro ali, teve uma hora que não aguentava mais vomitar, e eu falei: Deus, tu não tá me vendo não, Senhor? Né, mas porque a gente é ser humano, né? Ser humano é ser humano, não aguenta muita coisa não. E na hora certa, e eu dei meu testemunho em dezembro, ou foi novembro, eu dei meu testemunho. E foi maravilhoso, gente, foi maravilhoso, sabe? Meu pós, assim, no começo foi difícil, mas depois, né, eu não tive nada, não deu câncer, não deu nada. Então eu só tenho a agradecer a Deus. E ontem, pastor, falando nisso, né, eu fiquei muito, muito, muito pensativa, muito mesmo, gente. E eu vou usar o dedo, tá, gente? Mas é a mesmo blush. E eu fiquei pensando, realmente, às vezes a gente tá doente, tá gravando? Tá. Às vezes a gente tá doente e a gente só tende a reclamar, mas não, a gente tem que lutar, né, gente? Quando eu
E foi questão de fé. Eu acho que a minha questão da vesícula foi muito questão de fé, sabe? Porque eu vinha orando, pedindo a Deus mesmo, né? Que aparecesse um médico bom, que fizesse algo que presta. E ele me deu um médico bom, que não só operou minha vesícula, mas ele também viu minha hérnia, né? Que tava já pra... E eu não sentia nada na hérnia. E tava já para estourar a minha hérnia, né? E Deus me deu esse médico que ele fez essas 2 cirurgias de uma vez só. Que a gente sabe que o médico gosta de abrir um paciente. A gente sabe, né? E ele me deu essa benção. E eu preguei isso pra muita gente, principalmente aqui no YouTube, né? No YouTube todo mundo sabe da minha cirurgia. Quem me acompanha no canal. E eu fiquei muito feliz, né? E eu fiquei pensando ontem sobre isso, né? Quando o pastor falou, eu fiquei muito pensando sobre isso, sabe? Sobre em aceitar. Vou usar como batom também, né? Em aceitar. E, gente, nossa, é verdade, viu? Às vezes a gente tá doente e a gente, através da nossa doença, a gente consegue... E no caso, eu recebi minha cura da vesícula. E através dali eu contei a minha história para muitas pessoas, né? E fora quem me acompanhou, né? Que viu todo o meu processo. E que viu todo o meu processo também, né? Que eu passei, que não é só a cura, né? Mas tem o processo do pós-cirúrgico e tudo mais. E eu passei por tudo. E hoje eu dou graças a Deus por ter sido na hora certa, por ter sido com um médico bom, porque apesar de ter passado pela emergência muitas horas, mas eu agradeço a Deus por tudo, gente, por tudo que Ele fez nesses dias, sabe, quando eu tava bem doente. Ele me ajudou demais, sabe? Então eu agradeço muito a Deus. E eu fiquei pensando muito de verdade nisso, gente. Principalmente a gente que é evangélico, né? Eu acho que a gente não deve se abater ou se entristecer ou murmurar. Mas a gente deve ter fé, confiar mais em Deus. E que nem o pastor disse: Senhor, se essa é a minha luta, então luta junto comigo, vamos lá, vamos levantar e o Senhor vai me ajudar a caminhar essa caminhada aí. E se for para eu vencer, eu vou vencer. E se for para eu alcançar alguém, eu vou alcançar. E se for para eu melhorar a minha vida, eu vou melhorar. Porque às vezes, gente, tem pessoas que quando não estão sofrendo nada, elas se abandonam Deus, esquecem Deus. Então, talvez Deus não queira que você abandone Ele nem esqueça Ele. Então, através disso, Ele está te trazendo de volta para casa do Pai, né? Que é o melhor lugar que a gente pode estar na nossa vida. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe, gente? Então, eu disse assim, nossa, eu tenho que falar isso para as pessoas nesse sábado, sabe? De dizer que obrigada, se a gente for curado, lembrar de agradecer a Deus. Do mesmo jeito que a gente, na hora da dor, a gente vai lá e Senhor, aí na hora também que a gente se tem a cura, que a gente, de Deus nos dá a cura, a gente também tem a obrigação de ir lá na igreja e dizer obrigada, Senhor, porque eu passei por todo esse processo e o Senhor junto comigo hoje me deu a minha cura. E no meu caso, que eu tenho minha doença, né, psicológica, dizer, Senhor, se é com ela que eu vou viver, então me ajuda todos os dias a me levantar, me ajuda todos os dias a viver e quem sabe alcançar e ajudar pessoas também por aí, né? Então eu fiquei muito feliz, assim, eu me identifiquei tanto com aquela pregação de ontem, foi da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Campina dos Barretos, tá, gente? Então eu fiquei muito feliz, sabe? E quando o pastor falou, eu me identifiquei demais. E eu não tinha pensado daquela forma ainda, né? E eu até falei assim no meio do culto pro meu esposo: será que talvez seja por isso que Deus não me cure, não tenha me curado da minha doença mental? Porque eu tô alcançando gente, eu tô vivendo, né? Claro que tem dias bons, tem dias ruins, mas eu tô vivendo. E
eu tô alcançando pessoas, sabe, gente? Então, não tenho vergonha. Então, quem quiser saber da minha história, pode perguntar que eu falo pra todo mundo a minha história. E eu tô alcançando pessoas através dela, sabe? Então, graças a Deus, eu tô conseguindo mover, nem que seja uma pessoazinha pra Deus. Então, eu agradeço demais. Demais, demais, demais por isso, tá? Então, gente, esse foi a conversa de hoje que eu queria ter com vocês, sabe? E, gente, aqui, ó, super eu vou pra igreja agora, tá? Só trocar de roupa, né? E essa maquiagem é uma maquiagem dia mesmo, tá, gente? É uma maquiagem tipo, acordei e só assim. Mentira, né? Acorda rosada, não sei que nem tomado banho de sol. Mas, ó, então, bem... Eu tenho uma pálpebra caída e a minha sombra fica muito discretinha, ó. Então eu amo fazer esse tipo de maquiagem mais discretinha pra ir pra igreja. Amo. Então, um feliz sábado pra vocês, gente. Fiquem todos com Deus. Amém. E, gente, não murmure. Ao contrário, diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Tá bom, gente? É difícil, mas eu acho que não é impossível, tá? Grande beijo, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo sábado, se Deus quiser.